Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui começando mais um programa da nossa série apresentando as estrelas do PT. Que nosso grupo é um grupo muito especial, de pessoas especiais, de pessoas de caráter, de personalidade, inteligentes, competentes, do bem. E hoje eu tenho aqui o orgulho de apresentar para vocês uma pessoa que é um patrimônio do nosso grupo, que é uma professora de altíssimo nível, uma mulher de uma inteligência rara, de uma competência rara, uma mulher de caráter, de personalidade, uma pessoa que eu tenho um orgulho enorme que faça parte do nosso grupo. Hoje com a gente, a tia Virgínia. Tia Virgínia. O pessoal te chama de tia Gostei, Virgínia, tia né? Virgínia. Eu já nasci tia. Ai, que lindo. Eu já nasci tia. Eu sou tia Virgínia. Virgínia, nós queremos saber tudo de você hoje. O pessoal quer te conhecer hoje, tá? Eu quero em janeiro te ver lá na Câmara de Vereadores botando para quebrar, tá? Então vamos querer saber umas coisas de você. Onde você nasceu, sua família, essas coisas. Conta aí pra gente. Tem história, hein? Muita gente nem deve saber, mas eu nasci na cidade de Macuco, Rio de Janeiro. Macuco, conheço Macuco, trabalhei lá. Filha do Carlinho da Reta, né? Que é dono de Ferro Velho. Por isso no que você é sul do bravo, o Rio. pessoal de lá é bravo. É, a família da Reta, família guerreira. Eu nasci em Macuco. A minha mãe faleceu, eu tinha 10 meses. Minha mãe faleceu num parto, tendo um outro filho quando eu ainda tinha 10 meses de idade. Então aí já começou a minha nova vida. O desafio começou cedo. Começou cedo. Então eu renasci na cidade de Além Paraíba, muito orgulho. Filha da Clarinda Cabeleireira, que é minha tia, irmã do meu pai, que teve a competência de nos criar, né? Nós éramos 3 irmãs, né? 3 filhas de uma relação extraconjugal do meu pai, né? Filho de negros, Ela criou uma mãe as 3. negra. Ela criou as 3 sobrinhas, Deus, né? palmas. Graças a Deus, né? Uma já faleceu, que é a minha irmã Aninha, que o pessoal gostava muito. Enfim, vamos, né? Que aí a Mali, eu sou a pessoa que joga muito o jogo da Poliana. Tudo, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, assim, o falecimento da minha mãe trouxe para mim uma nova história, que é a minha verdadeira história. Que a partir do momento que eu vim para Além Paraíba, que eu me tornei a filha da Clarinda, então eu tive uma nova história. Saí lá daquele barraco de madeira lá em Macuco e vim ser criada por uma pessoa que tinha uma garra muito grande, passou isso para 5 filhas que ela criou, né, que tinha as 2 delas, né, a Silvana Ramira, minha irmã. Que bom que ela trouxe as 3, já foi tão lindo isso, né? Sim, ela aceitou criar as 3 sobrinhas, com as 2 dela, ela criou 5 filhas, fora os outros sobrinhos que ela também criou. Então ela passou isso tudo pra gente. Então desde cedo a gente veio sendo criado com muita assim, treinada para ter muita garra, porque ela também é uma mulher divorciada naquela época, né? Então assim, ela tinha o dever, como meu pai falava com ela, o dever de criar boas filhas e não deixar que a gente trilhasse caminhos errados. Então, assim, ela teve sucesso, porque essa filha a gente conhece, criou muito bem, graças a Deus, assim, em questão do caráter, da honestidade, da força, isso tudo eu herdei da minha mãe, das minhas 2 mães, que a outra também tinha muita força. E aí vem, com 17 anos, me casei. Muito nova. Muito nova, A minha filha já está com 30 anos agora, né? Que eu estou com 48. Minha filha mais velha está com 30. Fez 30 agora. Então, assim, me casei, tive 3 filhos, mas com 23 já estava divorciada. E tendo os 3 filhos. Excesso, né, de personalidade. Excesso de personalidade, realmente, porque não dava para seguir um casamento onde havia divergências. Então, meu esposo, que era um cara muito calado, na época ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, a gente precisa conversar. Eu falei, você nunca gosta de conversar? Ele falou assim, não, é porque pra gente, eu acho assim que houve um ponto final agora. Então, para que a gente seja amigo e viva feliz, é melhor que o casamento acabe. E nós somos amigos até hoje. Eu frequento a casa dele, com a esposa dele, com os filhos dele. A família dele é minha outra família. Passa Natal junto, passa tudo junto, que nós somos
continuamos companheiros. Acabou o casamento, a relação a dois, né? Uma história linda e forte, né? Forte, muito forte. E onde você estudou? Por onde você estudou? Então, eu estudei em Castelo Branco, Machado Sobrinho. Peraí, para tudo. Primeira coisa, não tinha escolas, né? Então, assim, para crianças da minha idade, tia Catarina dos Santos. Minha história começa aos 5 anos, que eu tinha Catarina dos Santos, lá no bairro da Saúde. Desde aquela época, a desde Catarina, ela, que honra morava pra ali você, perto. uma pessoa especial, ela é né? uma pessoa muito especial. Ela pegava as crianças da rua e levava para casa dela ali, fazia uma escolinha na casa dela. Clarinda e Catarina juntos, só Catarina, podia sair coisa boa, né? Só podia sair coisa boa. Então aí fui para a escolinha da tia Catarina aprender a ler. Depois passei 1 ano pelo Machado Sobrinho e fui para o Castelo Branco. Estudei até o 4º ano, né? 4ª série na época, que só tinha até 4ª série no Castelo Branco. Fui para o Sebastião Cerqueira. E lá no Sebastião Cerqueira, quando eu estava na 7ª série, isso aí eu tenho uma história toda, coral de Zé Rui, eu era soprano no coral de Zé Rui. Zé Rui, que saudade, né? Que lenda, né? Uma lenda. Nossa, eu passei por um monte de pessoas maravilhosas. A Ieda do Artiano, fui aluna da Ieda. Lá eu fui fazer parte do Artiano durante um período também. Mas aí logo... E fui, com 13 anos, convidada pela tia Catarina novamente para fazer parte de uma nova escolinha que chamava-se Janelinha do Céu, uma escola comunitária que ela fez no Matadouro, né, há 35 anos atrás, né? Tudo ela muito montou mais difícil naquela época, porque né? não tinha, a escola mais próxima era o Castelo Branco e não tinha a idade, crianças só entravam com a partir dos 7 anos de idade, né? Então a tia Catarina montou uma escolinha, eu tive o prazer de começar na 7ª série da aula, né? Lecionar. Então, suas boas ações com a Catarina começam de longa data, né? Lá. E ela falou uma frase outro dia, ela falou que lembra direitinho que quando ela foi pedir a minha mãe permissão, né, porque eu era nova, para trabalhar junto com ela lá na escola, e ela falou que ela não esquece a frase que a minha mãe disse, falou assim, isso mesmo, minha filha. Quando eu falei, não, eu quero sim, mãe, quero. Aí ela falou, isso mesmo, anda com quem te leva para frente. Anda com quem anda para frente nessa vida. Então, ela falou que não esquece dessa frase. E tentei a vida toda isso. E aí desde cedo você já mostrava o talento para essas coisas. Seu dom coisas. já era sempre, de ser professora mesmo, né? Sempre gostei muito de artes, de cultura. E no magistério eu fazia muito trabalho com os outros alunos lá, com as meninas. Sempre gostei de apresentações, sempre fui, desde criança, sempre fui representante de turma, todas lá no Castelo Branco, lá no Estadual, lá no São Cerqueira, sempre fui representante de turma, e sempre gostei das coisas ali muito certinho, o pessoal ali, eu pegava no pé de todo mundo. Sempre fui falante, mas nunca fui a bagunceira da turma, porque eu gosto das coisas bem, assim, vamos fazer legal, mas vamos seguir as regras, eu gosto muito de seguir regras. E depois fiz faculdade de letras, né? Mas já estava divorciada. Quando eu fui morar em Leopoldina, quando casada. Depois voltei fiz o concurso de Leopoldina aos 18 anos. Passei. Fiquei 5 anos em Leopoldina. Aí quase teve o concurso perdeu, daqui. Quase te perdeu. Quase. Fiquei 5 anos lá. Aí lá também. Mas foi uma fase boa, porque lá eu aprendi muito. Porque lá eu trabalhei no CAIC. CAIC é uma escola imensa. Só diretores, nós tínhamos 11 diretores. É uma escola com 11 diretores. Diretor de esporte, diretor de teatro. Então, assim, como eu fui para o CAIC, lá tinha mais de 100 professores, funcionários. Então, assim, já estava preenchido, mas, assim, como eu estava numa escola da roça e a escola fechou, eu já cheguei lá e eles me encaixaram na arte e educação. Então, quando eu voltei para Além Paraíba, eu já voltei com uma bagagem de arte e educação que aqui nem tinha. Entendeu? Então, outra vez, Deus escrevendo. Outra vez, Deus escrevendo certo por linhas tortas. Porque durante o tempo que eu tive no CAIC, tinha muitos projetos. Eu fui para Juiz de Fora aprender aula de teatro com o José Luiz, lá em Juiz de Fora. E, assim, fazia aulas de escultura. Aprendi muita coisa que nem era da minha área. Fui forjada ali no trabalho, né, do dia a dia, para poder ser útil à escola, né? Então aprendi muita coisa. E essa vontade de absorver tudo que você sempre teve, né, menina? Sempre, você aproveitou as oportunidades. Aproveitando as oportunidades, então aí vim de lá com uma bagagem dessa, fiz o concurso daqui, passei no concurso e
normalmente eu sempre trabalhei, desde lá eu trabalho 2 períodos. Então passei minha vida de 7 horas da manhã até normalmente 5 horas da tarde dentro das escolas, né? Então, assim, Parabéns. sempre tia Virgínia. Me conta alguma coisa sobre suas crianças. Minhas crianças, a minha filha agora com 30 anos, ela fez administração e agora ela está montando escritório. Ela montou o escritório de contabilidade dela. Graças a Deus fez Tá bem contabilidade encaminhada, também. né? Graças tá a bem Deus. Né? encaminhada. Puxou a inteligência da mãe? Ela é muito esforçada e essa tem educação financeira melhor que eu. E ela corre atrás, gosta muito de números. Eu já gosto mais das artes e das letras. Ela gosta muito dos números. E ela tem uma empresa de turismo, né? Pequena, mas tem ela e o marido, tem uma empresa de turismo. Vende natura, acorda 5 e pouco para malhar, corre atrás. A minha outra menina está fazendo. A gente tira o chapéu, né? Porque é a muita energia, a né? outra está fazendo curso de técnica de enfermagem. Já era para ter terminado, mas com a pandemia ela não conseguiu terminar os estágios, né? E agora que vai voltar. Mexeu com a rotina, então ela não conseguiu terminar os estágios ainda, mas vai terminar agora, se Deus quiser. E o meu menino também está fazendo contabilidade. Ele gostava mais da área do esporte, mas ele está com 28. Um moleque criado. Vai fazer 28 agora, vai fazer todo mundo criado. A mais nova está com 26. Eu tenho 3 netos. Menina, você já é uma vovó. Eu fui avó com 36 anos. Você é muito precoce. Tira o chapéu. Eu acho que é isso que me faz estar sempre em movimento, sempre renovando mudando, suas sempre energias, renovando. Né? Você é a matriarca dessa família agora, né? Muita responsabilidade, né? Mas sempre teve desde pequena, né? Graças a Deus. Das suas 2 irmãs, você era mais velha? Caçula. A caçula? Caçula. Agora... Caçula é aquele que não herda nada. Agora o povo quer saber sobre sua pessoa no aspecto religioso. Religioso? É o que eu falando. Eu sou sempre uma pessoa aberta a mudanças, né? Eu fui criada numa família católica, muito católica. Eu fui jovem vicentina, eu fui da pastora. Eu era a única, na época, lá em São José, eu era a única jovem vicentina. Fui representante. Fui representante forônica. Não, já fui coroinha, eu era coroinha, eu limpava a igreja, eu fui catequista. Quando eu fui para a roça, eu fui catequista, onde uma escola de roça, uma igrejinha capela que não tinha muita criança e não tinha crianças, né, com primeira comunhão. Eu fui catequista, mas algumas coisas me deixavam ainda em dúvida, porque eu sempre naturais de todo ser humano, eu né? sempre tive perguntas que me faziam que assim me deixavam muito, eu sou muito elétrica também, né? Então assim, tô sempre me perguntando muito. Então eu ficava perguntando, a gente não pode viver uma vida só. Isso não me realizava pensar que algumas pessoas podem ter tudo financeiramente, outras não têm nada. Umas pessoas vêm com o corpo físico perfeito e o outro não. Tinha que haver uma outra explicação para isso, entendeu? Né? Assim, um vem com o corpo perfeito e não rende nada na vida. O outro vem cheio de dificuldades, mas se torna um ser humano brilhante. Então eu falei assim, gente, não pode. Deus sendo justo, eu não acredito que ele deu uma vida só pra gente. Tem que ter alguma coisa por trás disso. Então, assim, eu comecei a conhecer a doutrina espírita, né? Aí eu comecei a estudar os livros do Kardec, a codificação, né, da doutrina. Então, assim, eu falei assim, eu acho que eu estou encontrando resposta para minhas perguntas, né? Então, assim, aí eu passei a frequentar uma casa espírita, né? Eu sou da Casa Espírita Cristã, hoje em dia eu trabalho lá, já fui já fui evangelizadora da casa. A minha turma, por causa da pandemia, também o tipo de trabalho que eu fazia como evangelizadora, a turma terminou. Aí, assim, como eu tive outros problemas em casa, assim, com a minha mãe, né, que teve Alzheimer, outras coisas, tá com Alzheimer, né? Aí modificou um pouco a minha vida. Então, eu parei com a evangelização, com o trabalho de evangelização, mas trabalho na radiação da casa, sou uma médium da casa, eu trabalho, né, faço os estudos. Como tudo na sua vida você faz intensamente, sempre, né? Tudo que você faz, né? Tudo. Com esse perfil, não tenha como ficar fora da política, né? A política é algo que eu nunca tinha pensado em entrar.
Mas minha mãe sempre falou assim, sempre ensinou: quem não nasce para servir não serve para viver. É uma frase até evangélica. Essa frase, minha mãe sempre falou isso. Inclusive, até agora eu não falei uma frase que é a que me define, que eu deveria ter começado por ela, que é o que está tudo que tá no meu colete, que eu gosto muito de motociclismo, apesar de não ser escudada. Eu gosto do motociclismo, mas está lá. Um espírito simples numa jornada humana, nas minhas redes sociais, tudo é o que me define. Eu adorei essa frase. Eu sou um espírito simples numa jornada humana. Eu cheguei aqui sem nada e vou sair daqui com o que eu construí como espírito, né? Assim, eu cheguei com uma bagagem guardada, estava obscura, eu venho trabalhando, lapidando isso, e eu vou levar só isso, não vou levar nada material. Então, assim, as coisas materiais, eu gosto de utilizá-las, mas não vivo por elas, entendeu? Eu vivo com elas, mas não vivo para elas, nem por elas, entendeu? Então, Muito assim, lindo isso. E um espírito único, porque no final cada um de nós é único, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer alguma coisa, para crescer de alguma forma. Servir. O nosso pai, né, que é o Deus, ele está trabalhando até hoje, então a gente está aqui para trabalhar também. Então, assim, possa ser que uma coisa não sirva mais como trabalho para mim, mas aí eu busco outra. Eu vou buscando outra. Daqui a pouco vou me aposentar como professora, que eu não aposentei ainda. Fará milhares de coisas porque ainda, eu não né? aposentei como professora, porque ainda não tenho idade, né? Porque eu estou com 48 anos. Mas aí eu quero fazer outras coisas, quero continuar servindo e continuar atuando. Então, bola para frente. E quando é que você entrou para a política? Quando eu vi que ser só professora não está satisfazendo as minhas necessidades de trabalho. É quando você é... Eu estou falando só professora, porque, infelizmente, o professor hoje em dia, no Brasil todo e na nossa cidade também, eu sou, né, professora aqui há mais de 30 anos, há 22 anos como servidora pública, a gente está perdendo muito o valor. Né, assim, o valor, qual tipo de valor? Não diria nem financeiro, porque financeiro você corre atrás, é o que eu estou falando, questão financeira a gente corre atrás e vai buscando benefícios, mas a questão de você, do valor que eu tinha como professora há anos atrás, que me definia ser só professora, era o suficiente para mim, porque você falava e você era ouvido. Hoje em dia nossa palavra é muito respeitada, né? Isso. E hoje em dia, assim, a nossa voz ativa não está resolvendo muito. Então, assim, com o conhecimento que eu tenho, como servidora pública, lidando com crianças, com o conhecimento que eu tenho do tipo de educação que eu quero para as crianças, com a responsabilidade que eu tenho com o futuro das crianças, se eu ficar só na sala de aula, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Então, a política, que é um lugar onde eu não busco títulos, tá? Nunca pensei em títulos. A política é o lugar onde eu quero ser ouvida nesse momento. Um instrumento para modificar instrumento coisas, modificar. Né? Eu digo que o professor, a profissão que você tem, eu digo de coração, é a única profissão que pode mudar a humanidade. Que vocês mudam a humanidade, vocês modificam as pessoas. O médico não, o médico trata, curou uma doença, a pessoa volta a ter uma saúde, mais ou menos, ou 100%, mas o único profissional que pode mudar alguém é o professor. E nesse aspecto vocês são sagrados, né? Eu lembro das minhas professoras, elas têm 90 e tantos anos hoje, eu vou lá e tomo bênção para elas, porque é a segunda mãe de todos nós. Mas, por outro lado, também concordo com você que até economicamente vocês são subvalorizados, porque não era para vocês terem 2 empregos para sobreviver dignamente, vamos dizer assim, né? Vocês podiam sobreviver com um emprego, ganhando melhor, serem mais reconhecidos. E eu sei também, por acaso, que você é uma servidora municipal. Sim. Né? E eu sei que alguém me contou, que você é a única servidora municipal que teve a coragem de falar, eu vou aqui, vou para o PT e vou enfrentar meu caminho aqui. E parece que ninguém te acompanhou. Você é a única servidora que está aqui vestindo essa camisa sob pressão, de todas as formas, porque eu nem nomeio as pressões pessoalmente, mas o poder econômico é um grande veneno que sufoca a gente de todas as formas. Então ele usa de todas as armas para nos calar.
né? Para a gente não corrigir as injustiças sociais. E você teve essa coragem de ser... Ai, dá até uma emoção. A única servidora a estar aqui enfrentando com o peito aberto, sendo pressionada de todas as formas, inclusive economicamente, para defender suas ideias, para defender sua liberdade, para defender seus propósitos de fazer o bem para as pessoas. Sim. Porque um professor é um cara que está sempre fazendo o bem. Né? Me desculpe. Eu sempre tive a minha profissão como missão. Algumas pessoas não gostam, eu acho interessante que algumas pessoas não gostam de ser chamadas de missionária. Tem gente que não gosta de ser chamada de tia, mas eu nasci tia. Quando eu nasci, eu já tinha sobrinhos. Como eu sou caçula, eu já tinha sobrinhos. E assim, essa coisa de acolher, educar, é muito meu dom, é muito. E a questão de querer humanizar a educação, a saúde, o lugar onde a gente vive, me traz para a política. Porque alguns amigos meus, que eu sou muito inquieta, professores que me conhecem, meus amigos, todo mundo já trabalhou comigo, quem fez teatro comigo, quem esteve na igreja comigo, quem trabalha comigo na casa espírita, meus amigos de pastoral, sempre sabem que eu sempre estive atuando, sempre tá ali. Porque eu sempre fui muito inquieta, que eu gosto das coisas eu gosto de coisas grandes e bem feitas, e sou meio perfeccionista para algumas coisas, tenho uns toques em umas coisas. Então, a partir do momento que a pessoa fala com você assim, você fala assim, gente, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, aí você dá opinião. É legal quando você é ouvido, mas às vezes as pessoas não querem te ouvir. E você sabe que aquilo não vai dar certo. E aí você tenta ajudar, e você tem uma experiência, mas você não é ouvido. Aí uma frase que as minhas colegas lá da minha escola falam muito comigo assim, Virgínia, vai reclamar no lugar certo? Quando eu falo assim, gente, isso não está funcionando, vamos fazer de outra forma, não sei o quê. Virgínia, vai reclamar no lugar certo? Porque eu nunca fui diretora de escola, nunca fui nada. A minha irmã sempre falou que a gente gostava muito de ser índio, a gente gosta de trabalhar. A gente nunca gostou de ser chefe, sempre gostou de ser índia. Silvana, mesma coisa. Minha mãe, a gente sempre quer trabalhar, a gente quer produzir. Independente de onde vem o comando, a gente quer produzir, entendeu? Eu quero produzir. E aí as minhas amigas falam assim, vai reclamar no lugar certo? Aí surgiu o presidente do PT me chamando para fazer parte disso. Eu falei, gente, será que o reclamar no lugar certo, será que é a casa do povo? Será que lá no microfone da Câmara Municipal vou ser ouvida como eu queria ser ouvida nos corredores das escolas, nas ruas da cidade, como educadora, sabe? Então, assim, eu acho que eu estou precisando de um lugar mais amplo. Então, quer dizer, então, que foi o nosso presidente que te achou também, que eu sempre brinco aqui que o Alberdão é um garimpeiro. É. Ele está sempre caçando e ele sempre acha um tesouro e traz para a gente, entendeu? E por isso que o nosso grupo é um grupo de pessoas boas. A gente todos temos uma cabeça muito dura, muita personalidade, mas nós somos uma família, não é verdade? Eu acho até que você deve estar achando até, com certeza, alguma dificuldade de lidar com essas cabeas duras, que o PT é um grupo de cabeças duras, mas a gente tem propósito, tem uma união, tem um objetivo. E vocês não sabem, mas Virgínia, ela tinha várias opções aqui no PT, porque nós chegamos a cogitá-la para ser nossa vice. Ela só não foi porque a gente achou que ela seria mais útil como vereadora, como mulher vereadora, que a Virgínia caberia em qualquer função. Então ela chegou ali a ficar cogitada para ser uma vice do PT, mas eu acho que ela tem, inclusive, mais chance de chegar ao poder como vereadora. E a gente discutiu tudo democraticamente. Mas você é uma mulher que tem um espaço, uma valorização enorme. Eu falo de nosso grupo, nossas ideias são de todos nós, né? E cada um de nós que chega é para trazer ideias para a gente somar as nossas ideias e defender juntos as nossas ideias. Eu falo que aqui no nosso grupo, não é o programa de governo, não é do prefeito, é do grupo. O grupo soma, discute. Se o prefeito tiver uma ideia que o grupo discordar, a ideia sai, porque tem que ter democracia. Nós temos que dar o exemplo para o povo, não é verdade? E nós temos um grupo cheio de ideias boas. E Virgínia é essa pessoa que chegou. E eu estou aqui agradecido, porque mais uma vez a gente descobre que foi o nosso presidente que achou a Virgínia. Com certeza. Obrigado, Alberdão, por isso, tá? Tá aí mais uma joia do nosso grupo. E a questão de estar no Partido dos Trabalhadores é porque o Partido dos Trabalhadores é um partido que é ao qual me afino. Eu me afino, assim, de todas
as propostas que os partidos vêm trazendo como linha de trabalho, sem, eu também fui criada num antro petista, né? E menina. meu tio, irmão da minha mãe, foi muito cedo para o Rio de Janeiro, Clarindo, né? O tio Dico. E ele sempre foi do diretório do PT no Rio de Janeiro. Numa época muito mais Numa difícil, época né? muito mais Onde difícil, ser do entendeu? PT era até constrangedor, de alguma forma, para a Então, sociedade. Pô, tu é bandido, né? e As coisas não mudaram muito, mas hoje em dia se respeita se muito mais respeita a mais. liberdade política de Com todos nós, né? certeza. Então, ele ensinou muito pra gente. Meu tio, eu acho ele é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Tem Seu ídolo. propostas, nosso ídolo na Que família, bonitinho. todos os sobrinhos. Ele sempre foi um homem que conversou muito com a gente, sempre trouxe muitas ideias boas. Inclusive, há pouco tempo, ele chegou a entrar e me pediu o e-mail do nosso vereador que nós tínhamos do PT para mandar um projeto dele, uma ideia que ele tem para o Rio de melhoria para o Rio Paraíba, sabe? Assim, isso assim, e tudo que ele sempre ensinou para a gente, e sim, ele sempre foi muito, ele sempre explicando, porque não basta você ter uma ideia na cabeça e não saber de onde está vindo essa ideia, né? E assim, ele sempre explicou o porquê. Gente, isso aqui, historicamente, começou aqui, 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 aqui. Então, ele, com aquele todo carinho, o jeitinho do meu tio Dico, ele vinha falando com a gente, explicando. E assim, as ideias dele sempre, nós sempre gostamos de entender o modo dele falar. Então, assim, a gente afinava com o PT. Ele hoje, nesse momento, ele está muito calado. Ele nem me deu a estrelinha dele. Estou esperando o tio Di com a estrelinha. Ele não trouxe para mim a estrelinha, que ele falou que eu vou herdar a estrelinha dele, porque ele quer primeiro ver o que eu vou fazer, entendeu? Dentro do Partido dos Trabalhadores para merecer a estrelinha O tio Dix dele. pode trazer estrela de uma vez, que ele já está merecendo a estrela, Para tá? merecer a estrela dele, entendeu? Do PT. Então, estou esperando. Se eu conseguir entrar na Câmara, eu vou atuar, o senhor vai me ajudar nos projetos e, porque meu tio é um homem de muita inteligência, vai me mandar uns projetos, nós vamos fazer coisas bacanas para lá em Paraíba e eu vou usar a minha estrelinha do PT. Agora me conta, aproveite essa oportunidade da política. Você, alguns projetos que você tem de repente pessoais assim para trazer para esse caminho que você está seguindo. Olha, o fundamental de falar projetos, a gente tem sempre projetos guardados na gaveta, na mente, e como eu estou muitos anos aqui em Paraíba, eu tenho muitos projetos pequenos e fáceis, eu acho assim, que são até fáceis de realizar. Só que esses projetos, eu sou, a minha linha é o seguinte, eu não quero ficar falando porque eu não quero trazer promessas, porque eu acho assim, que a partir do momento que você fala, eu quero fazer isso, 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 e eu não conheço o terreno que eu vou entrar, que a gente sabe que é um terreno minado, todo mundo fala, porque eu falei que eu quero sair da sala de aula e levar meu hábito de ser educadora para dentro da Câmara. Então o pessoal falou assim: será que você consegue? Eu quero ser pelo menos uma mediadora. E os projetos eu tenho, e os outros 12 vereadores, né, que nós teremos na Câmara, se eu conseguir entrar lá, também tem projetos. Então, para a gente colocar os projetos em prática, a gente vai ter que se unir e entender que o propósito do vereador é trazer dignidade para o povo da cidade, né, que a minha proposta maior é. É um representante direto, né? Então, a minha intenção maior é chamar os vereadores para trabalhar em prol de Além Paraíba. Projetos bons, a gente tocar para frente, projetos ruins, o Caio vai puxar minha orelha, projetos ruins, a gente vetar, a gente analisar o que vem da prefeitura, se vai ser bom para a população ou não, e fiscalizar para onde vai o dinheiro público. Independente que seja, né, que a minha preferência, que o doutor Márcio seja o prefeito, ou, né, porque é uma caixa de surpresa, né, que é o povo que decide. Justamente, está na então, mão do assim, povo. está na mão do povo. A preferência é que o senhor esteja lá, mas se outro entrar, eu quero fiscalizar todos. Quero andar por todas as áreas da cidade,
quero ser uma vereadora que vai olhar por toda a Além Paraíba, que eu acho assim, 13 vereadores para uma cidade onde tem 50 bairros, como o senhor disse, né? 50 bairros. Então, não dá para ser a vereadora do bairro, nem dá para ser a vereadora só do funcionário público, não dá para ser São vereadora várias causas, né? só da saúde. Eu acho que nós temos que ser os vereadores de Além Paraíba. Então, a minha principal intenção é trazer mais dignidade para o povo, facilitar, né, dar condições de vida melhor para o nosso povo, que está muito sofrido. Tudo em Além Paraíba parece que é mais difícil, né? Mas você tem o principal, eu sei que você tem, porque eu te conheço. Se vocês não conhecem ela, eu conheço e você tem. Que é o seu caráter. Isso, né? Porque a gente não pode se dobrar a poder econômico, a pressão de nenhuma espécie. Eu tenho tranquilidade de garantir para vocês, se Virgínia sentar naquela cadeira, ela será uma mulher justa, que a única coisa que vai guiar ela vai ser a consciência dela, o coração dela, a compaixão do coração dela, a sabedoria dela. Nada vai dobrar essa mulher. Nada vai tirá-la da boa linha, da conduta correta, da ética, da responsabilidade. Eu garanto isso para vocês. Tá? Que isso é o mais importante, o resto acontece, porque o problema é que nós sofremos a pressão. Já te falei lá no início, né? Todo mundo está falando isso comigo. As pessoas que me conhecem bem falam assim: Virgínia, onde você foi se meter? Política eles não é difícil. Nem que tenha solução. Eles falam assim, mas eu eles falo. Tentam desenganar a gente. Eu falo assim, para mim, a solução é tentar dar o primeiro passo. A gente tem sempre a oportunidade de recomeçar. Se Além Paraíba, se o pessoal fala assim, aqui em Além Paraíba não tem mais jeito, eu acredito que tem jeito. Eu acredito em vida eterna, eu acredito em dias melhores, eu sou uma pessoa cheia de esperança e eu acho que a hora da mudança é agora para o planeta inteiro. Então, assim, plantar a semente na nossa casa. Qual é a nossa casa nesse momento? Nossa casa é Além Paraíba. Se a gente não pode mudar o mundo e não pode mudar o Brasil, se a gente não pode mudar Minas Gerais, vamos tentar mudar a nossa Além Paraíba. Vamos tentar mudar a nossa Câmara. E o que eu posso fazer? Eu lá da escola, lá da minha casa, eu não ia conseguir mudar a Câmara. Então, eu quero entrar na Câmara para tentar modificar o modo de fazer política em Além Paraíba. Fiscalizar, organizar, né? Criar, ver as leis que já estão lá, porque a questão que eu falei assim, que eu não quero prometer nada, porque eu não sei o que está lá. Eu não sei as leis que nós temos lá já aprovadas, para que data, para quando, o que dá para modificar, o que dá para melhorar. Então, eu quero chegar na casa do povo, chamar o pessoal para trabalhar junto, a gente tentar organizar o máximo possível e depois de 4 anos, o pessoal fala assim, nossa, foi a melhor Câmara de Vereadores que nós tivemos, o melhor legislativo da cidade foi a gestão de 2025 para nem entender daqueles 4 anos. Essa é a intenção. Se você que está nos assistindo conhece a Virgínia, você já sabe quem é a Virgínia, não precisa falar. Você que já conhece a Virgínia. Se você não conhece a Virgínia, está conhecendo agora um pouco da Virgínia. E lembre-se, é uma servidora municipal que pode te representar, servidor municipal. Eu não sei quantos candidatos servidores municipais nós temos, mas eu acho que as classes têm que procurar se amparar nos companheiros, não é verdade? Então, se você é um servidor municipal, aqui tem um servidor municipal pronto para te representar. Se você é um professor da área de educação, essa turma linda da educação de Além Paraíba, que eu conheço muito. As meninas me conhecem, sabem como eu defendo. Sempre nas reuniões. Quem te conhece, te conhece. Quem me conhece, me conhece. Conhece, procure saber, porque é uma representante da educação. Gente, nossa educação na cidade, ela precisa de socorro, porque está cercada de grandes profissionais, né, Virgínia? Está faltando abraçar a educação, dar uma estrutura para a educação, amparar, acolher. E nós temos aqui, meus amigos e minhas amigas professores, uma representante legítima de vocês. Então, pensem com carinho, né? Pensem seriamente nisso, porque nós precisamos de pessoas comprometidas e de pessoas que conheçam os seus problemas. Se você é um professor, ela conhece os seus problemas. Se você é um servidor municipal, ela conhece os seus problemas. Ainda conhece os problemas da mulher, com né? certeza. Dos estudantes então, que querem eu acho crescer. que eu estou bem lapidada. O pessoal fala assim, você não tem medo? Não, eu falei, não tenho medo. Eu sou uma mulher que não tenho medo. O meu sobrinho, que está trabalhando, meu sobrinho trabalha até em outra campanha, ele falou assim, tia,
Eu acho que você entrou dessa vez na política porque você não tem nada a perder. O que é nada a perder? Porque, assim, meus filhos estão criados, a minha mãe, eu ajudo a cuidar da minha mãe, mas a gente tem quem cuide. O meu trabalho, na minha profissão de professora, eu já estou quase aposentada. E, assim, eu posso, nesse momento, eu me sinto pronta para trabalhar sem achar que financeiramente eu vou ser prejudicada, ou não sei. Porque, assim, o que eu quero fazer é servir. Então, assim, eu estou pronta para sair pelas ruas, para observar o que as necessidades das pessoas. Eu conheço a realidade das escolas, eu conheço a realidade do servidor público, inclusive já fui do sindicato do servidor público, né, da Rita Borges, que o sindicato Minha deu uma amiga pessoal, guinada, estudou comigo. gosto muito, foi outra mulher forte na minha Guerreira, vida, né? guerreira, entendeu? Rita Borges. Então, assim, aprendi muito com ela também, entendeu? Então, assim, a bagagem que eu tenho é minha, essa eu não vou perder. Entendeu? Eu não tenho nada a perder, porque o que eu tenho na minha vida é meu. Ninguém vai me tirar. Entendeu? Então, assim, eu não tenho nada a perder como ser humano. Eu estou tentando agregar agora mais, cada vez mais. Então, assim, eu não tenho medos, não tenho medos. Então, sou uma mulher de luta. Quem trabalha comigo na escola sabe como eu funciono. Quem foi mãe de aluno meu sabe como eu defendo cada um de meus alunos. Quem mora no meu bairro sabe como eu defendo que a gente more num bairro, né, assim, bacana, que o pessoal jogava lixo na rua lá. Eu ficava, poxa, vem no ponto do ônibus, aqui vai pegar o ônibus, vai sujar minha rua, meu amigo. Poxa, então, assim, sempre fui educadora mesmo, enjoadinha ali, sabe, cobrando. Sempre cobro, mas também pronta para ouvir a opinião dos outros, tá? Porque, assim, sou turrona, sou brigona, mas, assim, mas sou maleável. Se a opinião do outro vier como proposta de melhoria, eu acato. Entendeu? Eu sou assim, eu tô sempre pronta para mudança. Entendeu? Então, assim, a questão cultural da nossa cidade, estou muito alerta com ela, tá? Porque eu acho que a cultura é muito importante. A educação e a cultura têm que caminhar juntos, têm que caminhar. Porque um povo sem cultura perde a sua humanidade, né? E eu acho que o meu objetivo é, né, E a questão identidade é a também, né? identidade, a partir do momento que a gente conhece a população, que a gente conhece os problemas da cidade, que a gente conhece as soluções, mas a gente precisa de pessoas que queiram solucionar, que queiram fazer. Eu sou uma pessoa que quero solucionar, quero fazer. Então, assim, nesse momento, eu me sinto pronta a ir para a Câmara de Vereadores. Por isso, meus queridos que estão nos assistindo, se você também pensa assim, mas não teve coragem suficiente para botar o seu nome para avaliação da nossa sociedade, tem gente que põe, né? E tem coragem para isso, né? Nunca pensei nisso, mas aí, sabe, parece umas coisas assim que vem na mente da gente assim, falando assim, você tem que falar no lugar certo, você tem que falar no lugar certo, você tem que ter coragem de ser a voz da população, que a nossa população está sufocada. A nossa cidade está parada. Eu não quero uma cidade parada. Eu estou cansada de ver meus ex-alunos sem emprego. Vi um monte tive que chorar em casa pela morte de um monte de ex-alunos. Não é Entendeu? fácil, né? Isso para mim é um ponto Machuca. assim, machucou muito. Sim, e ver nossos jovens sem oportunidade. Nesse momento, meu filho está trabalhando em outra cidade, porque além Paraíba não tem emprego para todo mundo. Você passar perto dos idosos, ver aquele pessoal, aquele fundo de olho solitário, isso também me deixa muito triste. Então, assim, ficar dentro da minha casa, no meu conforto, que é assim, não é muito, mas é o suficiente para mim, Mas a gente o não pode carinho com a dormir em minha paz mãe, eu vendo durmo, esses problemas todos e acontecerem, saber né? que da minha porta para fora tem um monte Tem de gente gente que sofrendo, né? Sem oportunidade. não tem oportunidade, não tem dignidade, tá com a qualidade de vida horrorosa, tá? É muita falta de qualidade de vida.
a palavra que eu estava esquecendo, a qualidade de vida. Nós precisamos, pode ser mais simples possível. Ninguém precisa de mansões, ninguém precisa de viagens caras, ninguém precisa de... Mas qualidade de vida. Chegar no fim do dia, entrar dentro da sua casa, ter a comidinha para os filhos, ter um ambiente limpo. Então, assim, e poder descansar em paz. Para trabalhar, para estudar. Entender, né? ter uma casinha limpinha, né? Ter uma paredezinha pintada, poder trabalhar e ter o dinheirinho para sobrar para comprar uma latinha de tinta. Uma semana passa um embolso na parede, na outra semana faz uma pintura e no final das contas vê aquilo tudo limpinho no final do dia. Eu acho que assim, acho que é o sonho de Todo muitos. mundo merece, né? Merece. Então, assim, saber que uns poucos tiram a oportunidade de muitos, sabendo que podem colaborar com isso, me Não deixa pode muito deixar a gente em magoado. paz. Então, A assim, gente não pode ter paz. Enquanto não mudar isso, né? é isso que me move para dentro da política. Se a política tem se é a política que modifica a vida das pessoas, é na política então que eu vou entrar, porque eu não estou satisfeita com tudo que eu estou vendo. E eu quero trabalhar e quero fazer mais do que eu tenho feito. Meus queridos que estão nos assistindo, nossa estrela, Virgínia. Pensem com carinho, avaliem seriamente. Sabe que nós somos pessoas que só queremos fazer o bem para vocês. Amém. Né, Virgínia? Então, no dia 6 de outubro, dê um voto de responsabilidade, né? Sério. Avalie as outras propostas também. A gente só está colocando nossas propostas para Tem muita vocês, gente boa. nosso pensamento, nossa vontade de fazer o bem, de mudar nossa sociedade. Nós estamos aqui. Se você quiser acreditar no nosso projeto, no nosso trabalho, nas nossas pessoas, dá uma chance para a gente. Com Né? certeza. Vou te passar a palavra para suas considerações finais. Nossa. E diga seu número, por favor, depois do finalzinho também. Inclusive, o meu número tem a ver com um grupo de mulheres da região que trabalham juntos para facilitar o trabalho, os projetos com as mulheres, né? Porque nós sabemos que muitos lares hoje em dia, como o meu foi, né? São lares comandados por mulheres e a batalha é muito grande. O meu número, né? É o número do partido, 13, e o número da mulher, que dizem, né, o número da mulher 180, que é o número do Disque Denúncia, do projeto de... Muito filosófico, muito legal. Então, esse é o número 13-180, o número da tia Virgínia, buscando melhorias para a nossa cidade, buscando qualidade de vida, buscando ser uma vereadora que vai fiscalizar, vai abrir as portas para que as pessoas possam falar comigo e eu possa falar com quem eu tenho que falar, com quem eu tenho que cobrar. Eu tenho pulso suficiente para falar com qualquer um o que é necessário. Então, eu quero ser a voz daqueles que não têm coragem de falar o que precisa, o que necessita, o que quer e o que está faltando na nossa cidade. Então, eu quero ser a voz do povo na casa do povo. Então, lembre-se, 13.180. Tá fácil de lembrar, né? Fácil de lembrar. Meus queridos, aí mais uma grande estrela de nossa companhia, né? De nosso grupo de pessoas que eu tenho orgulho de apresentar para vocês. Orgulho. É um patrimônio do PT, tá? Deus abençoe a todos vocês e boas decisões no dia 6 de outubro, né, Virgínia? Amém.